Olá, dia de começar mais um vlog neste canal. Gente, deixa eu falar o que aconteceu. Essa semana eu fiquei doente. Eu ainda tô com a voz um pouco estranha, então não reparem muito. Nas últimas semanas eu vim ensaiando... Ai, sabe aquela coisa, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Então, algumas pessoas até repararam, perguntaram se tava tudo bem e tal. E gente, não tava tudo bem. Pra ser bem sincera, não tava tudo bem nas últimas 2 ou 3 semanas, assim. Mas agora vai tá bom? É muito engraçado que eu acabei de desabafar lá nos stories, falando que eu quero que a minha vida mude, assim, mude completamente. E eu me dei conta disso quando eu fui assinar o meu plano da academia. Fui renovar meu plano da academia e coloquei lá 6 meses. E esse é o prazo que eu vou dar, porque daí eu tenho que ficar na academia 6 meses, né? Porque eu tenho que pagar outros negócios lá. Esse é o prazo que eu vou dar pra minha vida mudar completamente. Assim, 6 meses minha vida tem que mudar, tipo assim, sabe? Passou pandemia, passou tudo. Parece assim que eu fiquei meio que estagnada em algumas coisas, assim, sabe? Então, alguma coisa tem que mudar. E eu pensei, vou ter que sair da minha zona de conforto, porque as coisas só mudam quando a gente faz coisas diferentes. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o negócio não muda. Mas fiquem tranquilos que aqui no trabalho tá de boa, tá, gente? É outra área da vida, assim. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu preciso retomar esse controle da minha vida é organizar as coisas, mudar as coisas, né? E eu não posso fazer isso porque eu acabei de ter o quê? Acabei de ter uma crise de rinite. E daí eu assim, não posso organizar os negócios aqui do quarto. Mas eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Vou ter uma reunião daqui a pouco com a minha amiga, Jé, que trabalha comigo, né? Vocês já viram ela aqui em vlog. Vou ter que fazer outras coisas também. Pensei assim, ó, cara, vou ler um livro que me tire completamente da zona de conforto, assim, algo que eu não leio, pra me dar novos ares, novas ideias, tipo, pensar coisas diferentes e tal. E, gente, vocês sabem que eu não leio romance de época. Pra não falar que eu não leio, eu li clássicos que hoje são romances de época, né? Tipo, eu li Jane Austen, José de Alencar, né? Eu li Senhora recentemente. Mas eu não leio romance de época. Até ensaiei ler em alguns outros momentos aí que eu tava me desafiando a ler coisas diferentes, mas eu acabei não lendo. Eu leio romance histórico, ficção histórica, mas de época, não. E quando eu pensei, vou ler há muito tempo atrás, eu pensei na Tessa Dare, porque eu tinha um livro da Tessa Dare, eu acho que até já doei, na verdade, e acabei não lendo. E daí agora eu pensei, ai, Tives, deixa eu gravar. Então eu pensei, vou ler Tessa Dare. E daí eu fui o quê? Eu fui pro Kindle Unlimited, gente. Por quê? Assim, quando a gente vai sair da nossa zona de conforto, a gente tem medo de não dar muito certo, né? Tipo assim, não gostar, abandonar e tal. Então eu prefiro conseguir testar várias coisas, né? E quando eu fiz aquele vídeo de inglês, eu falei pra vocês, né, que uma das coisas que me fez ter essa coragem pra ler em inglês foi o fato de que era muito fácil e muito mais acessível para que eu encontrasse essas leituras no Kindle Unlimited. Então eu podia testar coisas diferentes, né? Porque o catálogo é muito grande. Então eu peguei e fui procurar no Kindle Unlimited Tessa Dare. Encontrei vários livros, tá? Inclusive aparecem outros livros de romance de época lá também. Tem vários. É muito comum encontrar romance de época lá no Kindle Unlimited. O que eu fiz? Eu botei lá na busca, filtrei por Kindle Unlimited e apareceu alguns. A maior parte deles é série. Daí eu pensei, não. Por quê? Porque, por exemplo, eu adoro a série de TV de Bridgerton, gente. Amo, amo, amo. Pensei até em ler, pra ser bem sincera, só que assim, eu tava me divertindo tanto com a série sem saber o que tava acontecendo. Tem tanta polêmica em torno desses livros, assim, do que acontece, ou as mudanças, os fãs ficam muito tristes com as mudanças e tal, que eu pensei assim, ai, gente, não, eu vou só me divertir com essa série. E é sempre a série que eu lembro quando fala de romance de época, né? E é uma série também, me dá um pouco de preguiça. Porque, não sei, romance de época geralmente tem essa coisa de fazer um livro pra cada cara ali, amigo, irmão, ou um pra cada irmã, e tem essa coisa, né? E eu pensei assim, não, gente, não vou ler livro de série. Então, eu escolhi um livro da Tessa Dare. Deixa eu pegar aqui o nome do livro. Isso, Um Amor Conveniente. E essa aqui, capinha aqui. E olha só, gente, a Tessa Dare, eu sempre vi muita gente que eu confio falando bem da Tessa Dare. Dentre os romances de época, então eu acho que é o que eu mais tenho chances de gostar. Então por isso eu fui escolher a Tessa Dare. Fiquei muito feliz que eu encontrei no Kindle Unlimited os livros dela, porque era mais uma chance de eu poder ler esse livro fora da minha zona de conforto e ter algumas opções a mais, né? Porque se eu não gostar desse aqui, eu vou lá e pego outro.
dentro do Kindle Unlimited também. Então fica a ideia pra vocês. Eu acho que de vez em quando a gente tem que dar uma arejada no que a gente tá lendo. Faz bem pra gente, tanto pra saber se a gente gosta ou não realmente daquilo, quanto pra, sei lá, descobrir histórias novas. Às vezes a gente não sabe que a gente gosta, sabe? A gente passa muito tempo achando que a gente gosta de uma coisa, mas na verdade pode ser porque a gente tá ignorando outra coisa que poderia ser tão legal quanto. E eu acho que na leitura tem muito disso. E muita gente às vezes tem ressaca literária, fica tempo sem ler, porque não gosta nada do que tá lendo no momento, mas também não testa coisas diferentes, não vai atrás, porque a gente muda, gente. A gente muda, a gente se interessa por outras coisas, a gente passa por fases diferentes na vida, que um ou outro tipo de história pode nos chamar mais atenção. Então o Kindle Unlimited acaba sempre uma oportunidade muito legal de você fazer exatamente isso. Tem que testar coisas que estão fora da sua zona de conforto, que às vezes você ficaria meio receosa de tentar, mas que às vezes pode ser, gente, o seu próximo favorito da vida. Já pensaram sobre isso? Isso aconteceu com os livros em inglês e eu me surpreendi muito, porque eu achei histórias incríveis e me deu oportunidade de me colocar numa situação completamente diferente que talvez eu não teria coragem antes, sabe? Então fica a indicação pra vocês, eu vou deixar o link pra assinar o Kindle Unlimited ali embaixo. Lembrando que se você for assinar, você tem 30 dias grátis de teste e o Kindle Unlimited não precisa ser lido num Kindle, tá? Você pode ler tanto no seu celular, no tablet ou no computador. Então fica a dica pra vocês. Então eu vou ler Um Amor Conveniente, deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês. Depois de perder o seu sustento, Alexandra Mountbatten assume uma tarefa impossível, transformar duas órfãs rebeldes em damas da sociedade. Logo percebe que não é de disciplina que as crianças precisam, e sim de um lar repleto de amor. Mas como irá convencer o guardião delas, Chase Reynolds, disso? Chase é herdeiro do Duque e um verdadeiro cretino quando se trata de assuntos do coração. Várias damas de Londres tentaram mudá-lo, mas falharam na missão. Como qualquer libertino que se preze... Libertino é uma palavra que se usa muito, né? Em romance de época. Chase vive de acordo com uma regra, não se apaixonar. Quando uma jovem obstinada tenta corrigir o seu comportamento, o futuro Duque decide provar-lhe que não pode ser domado. Contudo, Alex é inteligente, perspicaz e apaixonante, excedendo as expectativas de Chase. Além disso, ela recusa-se a vê-lo como uma causa perdida, sentindo que deve alcançar o seu coração para ajudar as duas órfãs. Mas conseguirá ela proteger o seu próprio coração? Turururu. Ai, gente, eu tô ansiosa pra ler. Eu acho que eu vou me divertir. Espero gostar. Vai que entra aí um novo gênero literário nesse canal. Acompanhe esse vlog pra saber. Ontem eu fiquei até as 2 da manhã lendo o livro e cheguei em 50%. Eu pensei assim, porque eu comecei a ler quando eu comecei a gravar o vlog, né? Daí eu fui lá, li um pouquinho, depois fui fazer outras coisas e pensei, vou ler um pouquinho aqui antes de dormir. Fiquei até as 2 da manhã e cheguei em 50%. Fazia muito tempo que isso não acontecia, porque geralmente eu não tava lendo mais à noite, né? Chegava ali meia-noite e eu já tava morrendo de sono. E daí ontem, mesmo com sono, eu quis ler. Daí quando eu vi, eu cheguei em 2 da manhã e eu assim, meu Deus, eu preciso dormir? E daí eu fui dormir, mas assim, minha vontade era continuar lendo. O livro é muito engraçado. O que é a história? É a história dessa garota, Alex, que ela é contratada por um nobre, assim, como é que eu falo? Gente, eu não sei a nomenclatura de romance de época. Tipo assim, ele vai receber o título de duque em algum momento, aparentemente. Ele tem essa herança aí que ele vai receber uns títulos aí e ele é o cara ali bonzão, né? Só que ao mesmo tempo ele também recebeu 2 órfãs. Porque, tipo, elas foram pulando de integrante da família por integrante da família até que foram parar com ele. Só que assim, ele é um cara que só quer viver do bem bom, né? Não quer criar 2 crianças, 2 meninas que são assim, ó, como ele diz, criminosas. E ele só quer viver a vida dele de boa, né? E daí todas as aias que ele contratava, né, que são essas mulheres que educam as crianças, todas elas se demitiram, assim, saíram correndo porque as 2 meninas eram umas pestinhas.
E daí a Alex, que é a protagonista, ela vai na casa dele, mas ela, na verdade, ela dá corda. Não sei se ela dá corda nos relógios, não sei muito bem que tipo de profissão é essa, mas ela cuida dos relógios das casas das pessoas. Só que quando ela chega lá, ele confunde ela e acha que ela tá lá pro emprego de aia. E acaba querendo que ela seja aia. E ela fala, eu não sou uma aia, eu só vim aqui consertar uns relógios, tu já quer que eu cuide das meninas, né? E daí ela pega assim, não vou. Só que acontece um infortúnio. Gente, já tô falando chique, né? Começa a ler romance de época, já tem umas palavras diferentes. Acontece um negócio e ela precisa muito desse emprego, porque ele falou que ele ia pagar muito bem. E de fato, a proposta foi muito boa pra ela. E ela precisava do dinheiro. E daí tem todo aquele lance, né, gente? Ela já conhecia ele porque eles se esbarraram numa livraria. Ela lembrava dele porque ela ficou sonhando com ele aí, mas ele não lembrava dela. E daí fica aquela coisa, ai, será que eles vão se envolver? Óbvio que eles vão se envolver, né? E então ela vai virar a aia das meninas e vai ter que educar, vai dar um jeito, né, de as garotas gostarem dela, e ao mesmo tempo ela tem todo esse lance, os dois aí tem toda uma tensão sexual. É muito engraçado, gente, porque assim, ó, não acontece nada demais, mas eu acho tão legal os diálogos são muito bons. Eu acho que se fosse num romance contemporâneo eu ia ficar... Porque eu já li tanto romance contemporâneo que não tem nada de inovador, sabe? E daí tá sendo diferente ler um romance de época, porque tem as palavras, que daí já coloca a gente em um outro contexto, e são muito engraçadas as trocas, até a Sader escreve muito bem, ela é muito engraçada. E agora eu cheguei em 50% do livro, assim, como eu disse, nada demais aconteceu, mas eu tô muito curiosa pra continuar a ler, e eu vou continuar a ler agora, eu só queria parar pra falar com vocês. Mas, gente, sério, tá dando um alívio, assim, ó, toda a minha tensão. Essa semana eu tava tão tensa com várias coisas acontecendo, eu fiquei doente, tipo, tem tanta coisa acontecendo que eu não queria mesmo nenhum livro assim, ai, cabeçudo, assim, tipo, pra ficar pensando, ficar triste e tal. Eu precisava de um livro que me deixasse feliz, que me deixasse, sabe? Meio quando eu li A Hipótese do Amor, eu tava meio assim. Então tá sendo muito bom ler esse livro, tô gostando pra caramba. E vamos ver, será que eu termino hoje? Quem diria, não é mesmo? Quem diria? Terminei o livro até com um sorrisinho no rosto. Era exatamente o que eu tava precisando pra esse momento, vocês não têm noção. E o mais legal, gente, assim, eu já tinha ouvido muito falar da Tessa Dare, o quanto ela é legal no Twitter e tal. Tanto é que era a autora que eu sempre imaginei, não, se eu for ler um romance de época, vai ser um livro dela. O mais legal foi perceber que dentro do romance de época também tem espaço para a independência das mulheres, para a autonomia das mulheres, para elas terem interesses. E foi muito legal conhecer a protagonista, a Alex, porque ela tem desejos, assim, é claro que ela tem esse cuidado e tal com as crianças, ela entende o quanto tem essa necessidade das crianças serem amadas e tal, e ao mesmo tempo ela tem interesses extras, ela tem interesses além do que é destinado a ser uma mulher, principalmente nessa época. Então foi muito legal ler esse livro. O protagonista não é um cara babaca, ele tá ali no limite, então um pouco do que um homem deveria ser nessa época, e o fato que ele saía com várias mulheres, era mulherengo e tal, mas ele tá no limite do aceitável pro machismo da época, assim, sabe? Porque às vezes eu ficava pensando a questão do romance de época, assim, ai, cara, será que eu vou engolir isso, sabe? Porque é uma coisa dessa época, é uma coisa da nossa época, né? E na nossa época eu sou meio... assim, eu não tenho paciência, sabe? E se o negócio já fica muito babaca, sei lá, eu já li tanta coisa que agora eu não tenho mais paciência pra ficar vendo lendo esse tipo de romance, assim. Como o romance de época se passa numa época que isso era aceitável, eu sempre ficava com um pouco de medo de ter que passar pano pra isso, sabe? Mas eu fiquei muito feliz que nesse livro isso não acontece. Tem toda a parte física de como ele enxerga a protagonista, mas assim, dentro do contexto do que estava sendo a história, eu achei super normal. E inclusive é bem interessante as partes hot do livro. Assim, eu fico com um pouco
Eu fico um pouco... Ai, Tibbs, tu sempre aparece enquanto eu tô tentando falar com a câmera. Enfim, pra mim sempre é um pouco constrangedor, gente, cenas em que... A forma, às vezes, que são construídas essas cenas hot, não pela cena hot, mas sim a escolha de palavras, a escolha de movimentos, digamos assim. Ai, pelo do Tibbs. Eu fico um pouco constrangida na maior parte das vezes, mas até que foi divertido ler essas nesse livro, no caso. O livro realmente não tem nada muito profundo ou um grande conflito, assim. Eu acho até que os conflitos são resolvidos bem rápidos. Mas eu levei meio como a hipótese do amor, como foi pra mim a hipótese do amor, que a hipótese do amor é contemporâneo, né? Mas eu levei meio que assim, é um romance pra se divertir, não é um romance que eu fiquei com vergonha alheia, sabe? Que acontece muito isso em comédia romântica, eu ficar com vergonha alheia, mas nesse caso não aconteceu, eu fiquei, que fofinho, tu tá sendo Rapaz, de novo com essa história, assim, tudo fofo. Eu quero muito encontrar agora romances de época em que eles aprofundam, assim, em algum... Raquel, já tô louca pra ver uma tragédia, um romance de época de tragédia. Me deixa aí nos comentários, porque acho que deu vontade, assim, de ler... Deu vontade de ler outras coisas diferentes. Já percebi que a Tessa Dare tem esse lance mais engraçadinho, assim, faz sentido, né? Porque ela no Twitter é cheia das piadolas. Mas queria saber outras indicações, assim, de preferência que não seja muito machista nem nada, que tenha essas protagonistas com interesses diferentes. Tipo, a protagonista desse tem muito interesse de astronomia, sabe? Olha que legal. Curiosamente, cientista também, olha só. Eu falei de hipótese do amor. Então, se tiver mais coisas nesse sentido, eu acho que eu vou gostar pra caramba, gente. Foi um momento, assim, de... tô lendo alguma coisa só pra me divertir, só pra ficar feliz, assim, sei lá, não pensar nos meus próprios problemas, sabe? Então, foi muito divertido, gente. Sério, eu não imaginava que eu fosse gostar. Como eu disse pra vocês, eu já tinha lido livros clássicos que acabam se tornando romance de época, né? Tipo assim, lendo hoje parece romance de época, mas foram escritos contemporâneos, nas suas respectivas épocas. Tipo, José de Alencar e Jane Austen. Mas agora foi divertido, né? Até pra ter atualizações que não teriam nesses livros, né? Então, falei no começo do vídeo que eu não queria pegar um livro de série. Mas agora... O que eu vou me tornar? Eu estou cogitando pegar os outros livros da Tessa Dare que estão no Kindle Unlimited. Será que eu vou arriscar? Será que eu vou? Tem outras coisas pra ler agora. Inclusive tô devendo pra vocês o vídeo de indicações de suspense, mas vai sair um dos próximos vídeos. Mas assim, gente, deu vontade. Me indiquem nos comentários. Como eu disse, vocês entendem um pouco o meu gosto, né? Então, que tipo de romance de época vocês acham que eu vou gostar, tá? De preferência que não seja aquele de, o irmão do não sei o que, trocentos irmãos, cada livro para um irmão. Esse não, gente. Gente, quero agradecer por terem assistido a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam dar uma chance para romance de época, que assim, pode ser divertido sim. Lembrando que esse livro tá no Kindle Unlimited e o link para assinar tá aqui embaixo. Vocês podem ganhar 30 dias grátis se vocês nunca foram assinantes, tá bom? Um beijão, tchau!